Oi, gente! Estamos de volta lendo Starters, da Alicia Price. No último capítulo, a Callie tinha feito os 2 primeiros aluguéis dela, tinha sido corrido tudo bem, ela simplesmente apagava e depois ela acordava. Só que o terceiro aluguel dela causou um pouco de confusão, porque vai ser um aluguel de 1 mês. E tipo assim, eu não consigo acreditar que ela vai conseguir ficar, tipo, 1 mês inteiro desacordada, sem fazer manutenção nem nada, e simplesmente isso vai passar em branco. Então vamos ver o que o próximo capítulo nos guarda, certo? Então vamos lá, capítulo 4 de Starters, da Lisa Price. Bum, bum, bum. A percussão fazia meu corpo vibrar e a minha cabeça latejava na mesma batida. Um cheiro adocicado e enjoativo se entranhava em meu nariz. Onde estou? Abri os olhos. O mundo parecia estar inclinado em um ângulo agudo e o lugar onde eu estava tinha pouca iluminação. Estava deitada no chão. Apoiei minha mão para me levantar e senti que havia tocado em algo pegajoso e nojento. Trouxe a mão até o meu nariz para cheirá-la. Abacaxi. Eu não teria feito isso. Feixes de laser cortavam o espaço escuro. Nos momentos em que havia luz, eu conseguia vislumbrar pessoas que tentavam escapar, agitando as mãos no ar, mas eram sempre puxadas de volta. Foi aí que eu percebi que elas estavam apenas dançando ao som de música. Um par de saltos agulha, revestidos de couro, se aproximou. Meu ouvido sentiu a vibração de cada passo reverberando pelo piso. A dona dos sapatos de salto se ajoelhou ao meu lado. Você está bem? Gritou ela. Não sei. Eu ainda não tivera tempo para verificar nada além da minha cabeça, que ainda latejava. O quê? Não tenho certeza, gritei em resposta. Toda aquela gritaria fez a minha cabeça doer. Ela passou o braço por baixo do meu. Vamos, levante-se. Ela tinha a minha idade, com cabelos loiros e um corte geométrico que lhe caía sobre os olhos. Seu vestido brilhante era tão curto que poderia ser confundido com uma blusa. Talvez fosse. Ela me levou até um dos lados do salão, onde a música já não estava tão alta. Onde estou? Perguntei, tocando minha têmpora. Eu estava muito confusa. No Clube Room, ela respondeu com uma expressão perplexa. Não se lembra? Eu balancei a cabeça negativamente. Como vim parar aqui? Ela deu uma risadinha. Ah, querida, você realmente está bêbada. É melhor lhe trazer algo, um pouco de cafeína. Não, não vá embora. Será que eu estava bêbada ou haveria outra coisa acontecendo? O pânico subiu por minha garganta. Agarrei o braço dela como se fosse uma boia e eu estivesse me afogando. Por favor, eu estou... Vamos arrumar uma cadeira para você. Ela me apoiou enquanto eu andava com passos vacilantes pela sala, tropeçando em meus próprios saltos. Olhei para baixo e percebi que eu também estava usando um vestido, uma peça curta e metálica que envolvia meu corpo. Sentia que era frio ao toque. Uma bolsa para a noite estava pendurada pela alça sobre o meu ombro. E meus sapatos, também com saltos agulha, eram do tipo que só via pessoas famosas calçarem, nas páginas de revistas. Ela parou em frente a uma poltrona de veludo encostada na parede e fez com que eu me sentasse. Macia. Não me sentava em algo tão confortável há muito tempo. Havia me esquecido daquela sensação. A música parou. Já vi danceterias em rolos, quando meus pais ainda eram vivos, mas nunca estive em uma. Eu nem sabia que elas ainda existiam, especialmente em lugares feitos exclusivamente para adolescentes. Seria algo que os starters privilegiados tinham direito a fazer? Você já está parecendo melhor, ela sorriu para mim. As luzes de neon do bar brilhavam sobre a poltrona. Mesmo com aquela iluminação ruim, ela era lindíssima. Você é nova por aqui, não é? Perguntou ela. O quê? Desculpe, eu não me apresentei. Meu nome é Madison. Callie. Que nome meigo. Você gosta dele? Dei de ombros. Acho que sim. Eu também gosto do meu. Prazer em conhecê-la, Callie. Estendeu a mão. Tudo parecia estranho, mas eu a apertei. Bem, eu dizia, essa é a sua primeira vez, não é? Eu assenti. Primeira vez que venho aqui. A última coisa que eu me lembrava era receber um sedativo no banco de corpos. Eu deveria ter acordado lá.
O que poderia ter acontecido? Eu estava prestes a entrar em pânico, mas ainda conseguia manter a cabeça no lugar o bastante para me lembrar de que não devia falar sobre o banco de corpos. Tinha que agir como se soubesse o que estava acontecendo. Caralho, velho, ela acordou, ela desconectou. Eita. Uma peça maravilhosa, disse Madison, deslizando os dedos pelo tecido do meu vestido. É muito bom poder vestir roupas como essa, não é? E vir a lugares como este. Tenho certeza de que é melhor do que ficar sentado em uma cadeira de balanço fazendo crochê enquanto assiste reprises de programas antigos na televisão nas noites de sábado. Ela piscou para mim e me tocou com o cotovelo. Talvez no seu caso sejam partidas de mahjong ou bridge. Isso mesmo. Abri um sorriso enquanto olhava ao redor. Não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Cale, querida. Não precisa fingir comigo. Com a surpresa, meus olhos piscaram. Não é difícil identificar um dos nossos quando sabemos o que acontece, garota. Você passou em todos os testes. Madison usou seus dedos para contar. Nenhuma tatuagem, nenhum piercing, nada de mechas e cores fluorescentes no cabelo. Ela me usou para ilustrar o resto dos itens em uma lista. Roupas caras, joias elegantes, bons modos e incrivelmente bonita. Eu? Ela estava falando sobre mim? Ah, e como sempre nós sabemos muitas coisas, disse ela acariciando meu braço, porque vivemos cada uma dessas experiências. Meu cérebro ainda estava um pouco confuso, mas eu estava começando a entender. Admita, Callie, você é uma cliente da PD, uma inquilina, assim como eu. Ela se inclinou em minha direção e eu senti o perfume de gardênias. Você... Eu também não me encaixo nessa lista? Ela apontou para vários pontos do próprio corpo. Este corpinho é incrivelmente bonito, você não acha? Eu não sabia o que dizer. Ela era uma inquilina, poderia me denunciar se soubesse que eu era uma doadora que estava com algum tipo de problema técnico. Eu poderia ser demitida e nunca receberia o dinheiro para ajudar Tyler. É ótimo. Certo. Eu confesso que este é o Clube Room, afinal de contas, disse ela, indicando o salão com um gesto. Muitos de nós vêm até aqui, então foi fácil perceber você. Há vários de nós? Onde? Madison examinou a descenteria. Lá. Aquele garoto ali, que se parece com a celebridade. É um inquilino. E aquela outra, a ruiva. Inquilina? Olhe para ela, disse Madison com sotaque exagerado. Acha que ela poderia ser ainda mais perfeita? Mas os outros são adolescentes verdadeiros? É claro que são. E o que me diz dele? Eu indiquei um garoto do outro lado do salão que havia chamado minha atenção. Tinha um copo de refrigerante nas mãos e conversava com dois outros rapazes. Havia algo especial nele. Aquele de camisa azul e jaqueta preta. Ele deve ser um inquilino também. Aquele ali? Madison cruzou os braços. Ah, ele é muito bonito, mas já conversei com ele. É um adolescente, por dentro e por fora. Provavelmente meu senso de adivinhação não era muito bom. Para mim, ele parecia tão atraente quanto os inquilinos que ela havia indicado. Talvez mais. Ele se virou e nos encarou diretamente. Eu desviei o olhar. Há vários adolescentes normais e incrivelmente ricos aqui, continuou Madison. Você pode identificá-los porque seus avós antiquados não permitem que façam qualquer tipo de obra. Obra? Cirurgias. Portanto, eles não são tão bonitos quanto nós. E sempre vai ser possível testá-los se perguntar sobre a vida antes da guerra. Eles não sabem quase nada a respeito, riu ela. Acho que eles não ensinam história nas escolas particulares de Zype. Meu coração estava acelerado. Tudo estava muito confuso, o mundo parecia estar de cabeça para baixo. Eu tinha que lembrar a mim mesma de que a belíssima Madison era, na verdade, uma mulher de 140 e poucos anos. 100 e poucos anos. E o fato de que ela pensava o mesmo a respeito de mim era realmente desconcertante. Se você estivesse se sentindo melhor, Callie, eu realmente preciso pegar uma bebida. Algo que tenha um nome longo e sexy.
Eles vão lhe servir bebida? Querida, este clube é privado, totalmente discreto, assim como o banco de corpos, disse ela, tocando meu braço. Não se preocupe, meu bem. Estarei por perto e volto logo. Ela se levantou da poltrona. Eu apoiei os cotovelos sobre os joelhos e encostei minha testa em minhas mãos. Queria que o mundo parasse de girar, mas quanto mais eu tentava entender tudo o que estava acontecendo, mais as coisas pareciam piorar. Minha cabeça latejava. Por que eu havia acordado em uma danceteria e não no banco de corpos? O que tinha acontecido? Tudo estava indo muito bem até ali. Eu receberia meu dinheiro, conseguiria um lugar quente para Tyler poder dormir, uma casa de verdade. E agora? Isso foi quando ouvi a voz. Olá? Ergui a cabeça. Não era Madison. Ela estava longe de mim, em frente ao balcão do bar. Olhei para trás. Não havia ninguém por perto. Seria a minha imaginação? Pode me ouvir? Não, era real. A voz vinha de dentro da minha cabeça. Eita merda, coisa ficando séria. Será que eu estava sofrendo uma alucinação? Meu coração estava disparado. Talvez Madison estivesse certa. Eu deveria estar bêbada. Posso ter batido a cabeça quando caí. Alguma coisa estava muito, muito errada. Minha respiração se acelerou e eu comecei a hiperventilar. Pausa. Velho, ela desconectou e agora tem uma voz na cabeça dela. Algum problema no chip dela deu, velho. Isso tá me lembrando de uma hospedeira. Esse negócio de implante errado e transplante, inquilino, hospedeiro, parararará. Enfim. A voz parecia ser de uma mulher. Segurei a respiração para tentar acalmar e ouvir melhor. O barulho da danceteria interferia em minha percepção. Enfiei os dedos nos ouvidos e tentei escutar, mas tudo o que eu ouvia eram as batidas do meu próprio coração. Não conseguia afastar o choque de ouvir uma voz daquela maneira. Onde era a saída? Eu queria sair dali e precisava de ar fresco. A próxima voz que ouvi era jovem, muito masculina e vinha de um ponto logo à minha frente. Você está bem? Era ele, o rapaz de camisa azul, o adolescente por dentro e por fora, como Madison explicara. Ele parecia estar preocupado. O que ele disse? Perguntou se eu estava bem? Lutei para me controlar, para não demonstrar que estava em pânico. Sim, estou. Puxei a barra do meu vestido numa tentativa inútil de cobrir as minhas pernas. Ele era ainda mais bonito agora que estava perto, inclusive com covinhas no rosto. Cadê a realidade? Cadê a realidade disso aqui? As pessoas nunca são mais bonitas de perto, meu Deus. As pessoas... Quem é míope sabe disso. As pessoas nunca são mais bonitas de perto. Ai, ai. Mas eu não tinha tempo para essa distração. Precisava saber se ouvir aquela voz novamente. Ele simplesmente olhava em minha direção enquanto eu tentava escutar. Minha cabeça estava em silêncio. Fora obra da minha imaginação? Pelo fato de eu estar bastante desorientada depois de ser jogada de volta para meu corpo daquela forma? Talvez o rapaz tivesse assustado a voz. Ele usava uma jaqueta preta que parecia ser bem cara. Pensei no veredito de Meredith sobre ele. Eu me levantei e examinei rapidamente em busca dos sinais. Nada de tatuagens, piercings ou cores estranhas no cabelo. Certo. Roupas e joias caras. Qual seria a marca do relógio que ele tinha no pulso? Certo. Bem educado, incrivelmente bonito. Certo. Era um inquilino. Em seguida, ele virou o rosto na direção do bar e eu estava perto o bastante para perceber uma cicatriz que ele tinha perto do queixo. Doris nunca deixaria aquilo passar. Eu vi quando você caiu, disse ele com a toalha pequena na mão. Fui pegar isso no banheiro. Obrigada. Encostei a toalha em minha testa e vi um sorriso se abrindo no rosto dele. O que é tão engraçado? Não é para sua cabeça, disse ele gentilmente pegando a toalha de volta e deslizando-a por meu braço,
porque ficara sujo com o que havia no chão. Eu escorreguei. Alguém derramou bebida. E como estes saltos... São saltos fabulosos. Ele olhou para os meus pés e sorriu, com as covinhas no rosto ficando ainda mais pronunciadas. Ser o centro das atenções dele era demais para mim. Eu tinha que desviar o olhar. Um rapaz assim, rico e bonito, interessado em mim, a garota que morava nas ruas? Vi meu reflexo em uma pilastra espelhada e fui trazida violentamente de volta à realidade. Eu havia me esquecido de que tinha a aparência de uma celebridade. Quando me virei, percebi que Madison ainda estava em frente ao balcão do bar, tentando atrair a atenção do bartender, um Ender que devia ter dificuldade para escutar. O rapaz se virou para olhar na direção em que eu estava olhando e deixou a toalha sobre a pequena mesa. Ela é sua amiga? Perguntou ele. Mais ou menos. Ele ergueu um dedo como se estivesse tentando se lembrar. O nome dela é Madison, certo? Fiz que sim com a cabeça. Eu estava conversando com ela mais cedo. Ela é engraçada, disse ele. Como assim? Ela me perguntou um monte de coisas. Que tipo de coisas? Sobre história, dá pra acreditar? Coisas que aconteceram há 20 ou 30 anos. Por exemplo, você sabe qual rolo ganhou 10 Oscars há uma década? Apertei os olhos e tentei lembrar se meu pai chegara a mencionar algo assim. Ele saberia, com certeza. Dei de ombros. Viu? Você também não sabe, disse ele. Obviamente, não passei no teste da Madison. Quando percebeu que eu não sabia as respostas, ela simplesmente me deu as costas e se afastou. Eu vim para dançar, não para participar de um programa de perguntas e respostas. Ele olhou para mim, ele olhou para os próprios pés e depois para mim. Você gostaria de... Percebi que a música havia recomeçado, mas era uma batida mais lenta e não tão barulhenta. Não, não posso. É claro que pode. Pensei em Michael no prédio abandonado, cuidando de Tyler para mim. Não parecia certo. Eu não podia simplesmente sair para dançar. Ainda não fazia a menor ideia do que havia acontecido, onde eu estava ou como havia chegado até ali, e eu realmente não era eu mesma. Estou só um pouco tonta. Talvez mais tarde, disse ele com uma ponta de esperança na voz, levantando as sobrancelhas. Desculpe, já estou de saída. Eu sabia que aquela era uma maneira rude de falar, mas não queria lhe dar qualquer falsa esperança. Os olhos dele refletiram a mesma decepção que eu sentia, mas ele conseguiu escondê-la bem. Parecia que estava prestes a dizer alguma outra coisa, mas naquele exato momento, Madison voltou, xícara em uma mão e um coquetel na outra. Trouxe um café para você. Espero que goste dele bem forte. Ela me entregou a xícara e percebeu que o rapaz estava por perto. Ah, Blake, não é mesmo? Oi de novo. Blake a cumprimentou com um movimento de cabeça, mas não tirou seus olhos de mim. Nós compartilhamos um sorriso, uma experiência secreta, às custas de Madison. Uma daquelas experiências de aproximação entre pessoas do tipo, ela não sabe que estávamos falando dela. Madison não pareceu notar, ocupada enquanto tentava arrancar um pedaço de abacaxi que decorava seu copo. Preciso voltar para perto dos meus amigos, ele disse. Madison engoliu a fruta e lhe deu um sorriso cortês. É ótimo vê-lo novamente, Blake. Tchau, Madison. E em seguida ele sorriu para mim. Até mais tarde, Callie. Ele inclinou a cabeça e girou sobre os calcanhares, como se estivesse fazendo um movimento de dança. Não cheguei a me apresentar para ele. De algum modo, ele havia descoberto. Verdade, ele falou o nome dela. Eu observei enquanto se afastava com as mãos nos bolsos. Eu estava me sentindo um pouco melhor. Escute, por favor. Senti um arrepio correr por minha coluna. Não. Era aquela voz novamente. Dentro da minha cabeça. Se fosse obra da minha imaginação, então provavelmente ela estava funcionando muito bem, porque a voz parecia muito real. Tudo estava errado. Eu tinha que sair dali. Qualquer que fosse o lugar de onde a voz estava vindo, de dentro da minha cabeça ou de qualquer outro lugar, as palavras seguintes me perfuraram como agulhas pontiagudas. Escute. Importante. Cale. Não volte a...
Prime Destinations. E assim termina o capítulo 4. Foi bem rápido esse até. Acho que a Kali tá bem encrencada. A gente vai descobrir no próximo capítulo.